Olá, meu nome é Natália Oliveira, curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e hoje eu vou falar sobre a Unidade Central de Processamento e suas composições. A Unidade Central de Processamento, ou CPU, também é conhecido popularmente apenas como processador. Ele é como o cérebro do computador, processa e executa os programas armazenados na memória principal. A atividade da CPU pode ser definida como controla e executa instruções presentes na memória principal, através de operações básicas como somar, subtrair, comparar e movimentar dados. Ela é composta pela unidade de controle, unidade lógica e aritmética e os registradores. Como podemos ver na imagem de uma organização básica de computador, o processador ao centro tem a ULA e o controle. Ambos têm registradores, como veremos mais à frente, e eles são ligados para a entrada, saída e a memória através de barramento. A unidade lógica e aritmética, a ULA, é responsável pela execução das instruções, ou seja, o processamento de dados. Thanos define como os 8 elementos do sistema computacional, memória, dispositivos, entrada e saída, registradores, levam dados para que a ULA realize as devidas operações e busque um resultado após a efetuação dos cálculos. A execução dessas instruções é feita a partir da realização de cálculos matemáticos e comparações lógicas. Ele executa os processos a partir da instrução recebida. Recebe 2 operandos como entrada e uma entrada auxiliar de controle especifica qual operação deve ser realizada. Sua construção se baseia em controle de fluxo de dados e construção de circuitos que implementam operações. A unidade de controle é como o cérebro do processador. O seu entendimento e comparação com a ULA pode ser feito através da analogia da calculadora de Daniel Caetano, que diz que, enquanto a ULA é como uma calculadora simples que executa um pequeno número de operações, a unidade de controle é como o operador da calculadora, que sabe onde buscar informações para alimentar a calculadora e também em que ordem essas informações devem ser repassadas. Ainda Daniel Caetano diz que, enquanto a ULA faz parte de um trabalho, a unidade de controle gerencia a execução dessas partes, de forma que um trabalho mais complexo seja executado. A unidade de controle tem responsabilidades, como controlar a execução de instruções na ordem correta, leitura da memória principal, escrita na memória principal e controlar os ciclos de interrupção. Ou seja, a UC controla a operação da CPU. Agora vamos falar sobre os registradores. Eles são pequena memória de alta velocidade, usada para armazenar resultados temporários e certas informações de controle. São como memórias de rascunho. Existem diversos tipos de registradores. Alguns são executados, demandados para a unidade lógica e aritmética, e outros para a unidade de controle. A unidade lógica e aritmética tem 2 registradores: o acumulador, que armazena os resultados, e as flags, que informa sobre a última operação executada. E a unidade de controle possui 7 tipos de registradores: o contador de programa, ou contador de instruções, o registrador de instruções, o registro de endereço e memória, o registro de buffer de memória, os registradores de pilhas, composto por ponteiro da pilha e base da pilha, os registradores de índice, composto por índice e índice-fonte e índice de destino, e os registradores de segmento, composto por segmento de código, segmento de dados, segmento de pilhas e o segmento de dados extras. Na imagem, temos a UC enviando a instrução para a ULA dentro do quadrado pontilhado e trocando informações com a memória. Na outra imagem, podemos observar a forma como é construída na placa-mãe para a troca de informações entre os componentes. Pode ser considerada como parte principal do funcionamento do computador. Ele executa suas instruções em ciclos que compreendem em buscar a instrução na memória. Esse ciclo é chamado de ciclo de máquina. Os ciclos de máquina acontecem devido ao clock
que produz pulsos eletrônicos em megahertz ou gigahertz. Essa frequência determina a velocidade em que o processador consegue executar cada ciclo, podendo executar bilhões de instruções por segundo. As CPUs atuais são multicore, ou seja, ela tem diversos núcleos que são unidades de processamento menores, como várias CPUs. O exemplo é um processador octa-core, que ele obtém 8 núcleos. Os links das pesquisas e as fontes estarão na descrição do vídeo. Obrigado por assistir.